Questa mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella... Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Isabela de Artes Visuais. Hoje eu vou falar um pouco sobre o Império Romano, explicar para vocês as principais influências, os principais monumentos e, claro, falar um pouco sobre a obra do Paz, que ela é uma obra bem problemática porque nós não temos ela de fato, né? Assim, ela não existe mais, que é o Aqueduto de Aquapia. É o primeiro aqueduto, faz parte de uma análise bem profunda sobre como a engenharia civil mudou mesmo as civilizações e ele não existe, né, em sua essência. Então o que nós temos são exemplos de outros aquedutos para fortalecer aí o conhecimento de vocês. Vamos lá? Romana. Aqui nós temos uma foto, uma panorâmica da parte arqueológica, né, de Roma. E mostra o Fórum Romano, né, que é um dos lugares mais populares de se visitar. Tem muita gente que se frustra bastante porque é um lugar que está muito arruinado, né? Mas a gente tem que levar em consideração que, sendo uma ruína, é normal que esteja arruinado, né? Bom, aqui no fundo dá para ver o Coliseu, que é com certeza o monumento mais famoso. A gente pode asseverar isso com firmeza, tá? É o monumento mais famoso de Roma. Em aspectos históricos, claro que hoje, em termos de monumento útil, o Vaticano, né, a Basílica de São Pedro é mais popular, só que, né, o grande carro-chefe mesmo é o Coliseu, em aspectos históricos. Até por conta da integridade, né, ele é bem grande, ele funciona, tá ativo, né. Bom, aqui tem uma passarelinha, por aqui, acho que na foto não dá para perceber, mas tem um Arco do Triunfo. Aí vai dar, né, que é o Arco do Triunfo de Tito. Aí vai caminhando por aqui, chega nesse outro Arco do Triunfo, que é o Arco do Triunfo do Séptimo Severo. Já veremos ele um pouquinho maior. Outra coisa que eu acho super legal é a questão, alguns monumentos a intervenção da Igreja Católica no espaço. Tem algumas igrejas, aqui também é uma igreja, dentro do espaço tem igrejas católicas. Vê como Roma também, né, ficou arraigada na questão religiosa. Enfim, isso aqui é um pedacinho, né? Normalmente as pessoas visitam o fórum inteiro e o Palatino, que é onde tem a casa dos imperadores. É bem legal. Bom, só um minuto, desculpa. Aqui alguns aspectos, né, sobre Roma. Eu vou enaltecer algumas palavrinhas. Temos aqui, ó, fortemente influenciado pelos gregos e etruscos. Quando se trata de arte, com toda certeza, as civilizações que mais influenciaram foram os gregos e os etruscos. Eles tinham realmente um caráter mais... eles tiveram um contato muito forte e visualmente a construção grega e a construção etrusca ela foi muito atraente, né, para os romanos. Eles adaptaram, tá, algumas construções, pegaram influências e adaptaram dando um estilo romano. Extremamente expansionista, outra palavrinha importante. Quando trata-se de cultura romana, trata-se do expansionismo. Uma das coisas que eu acho muito surpreendente é você estar, por exemplo, na Espanha e aí de repente tá num território romano, né? Então, assim, que em algum momento foi romano. E esse expansionismo, ele se dá muito pelas construções de engenharia civil, tipo os aquedutos, que por sinal, uma das obras do Paz é um aqueduto romano. Aspectos históricos, mas um ponto que chama a atenção para as artes também é a exaltação da figura do imperador. Teremos incontáveis esculturas, vários monumentos, anfiteatros, teatros, espaços de praças, né? Enfim, tudo ligado à questão do imperador. E a quantidade de esculturas, que inclusive a forte influência escultórica vão ser dos gregos. Bom, aqui alguns aspectos artísticos. Essas duas palavrinhas, elas são diversas vezes confundidas, né? Na verdade, elas acabam em algumas definições meio parecidas, né? Realismo é quando você retrata a realidade, ou seja, algo que existiu. O imperador foi uma figura que existiu. Naturalismo é representar como real, tá? Então, assim, você vai usar técnica
técnica de perfeição, tipo a Mona Lisa é uma obra naturalista. Ela também é realista porque a Lisa Gioconda foi uma mulher que existiu, tá? Mas, por exemplo, se eu faço uma representação de uma figura que não existiu, né, um unicórnio, só que faço tecnicamente super bem feito, não é realista, mas é naturalista, tá? Pinturas ilusionísticas. Dentro desse aspecto de ilusionismo, nós temos, gente, mas é bem sutil, tá? Ainda não é chamado, mas o princípio de perspectiva. A letra ficou ótima aqui, né? Princípio de perspectiva. Então tá surgindo aí uma coisinha, tipo de ilusão de profundidade, né? Tá? Então é isso que eles... Mas é bem suave. Só em 1300, lá no Renascimento, que eles começam a aplicar isso com força. Bom, novamente, inspiração dos gregos e dos etruscos, né? Colunas que narram vitórias militares. Então aqui a gente tem monumentos, né? Que retratam as conquistas. Um dos monumentos também, além das colunas, são os Arcos do Triunfo, tá certo? Que são bem populares. O mais popular é o parisiense, a gente vai ver. Desenvolvimento da tecnologia de colunas, aqui no caso de sustentação. Eles copiam o dos gregos, aquela estruturazinha, né? Esse é o meu capitelzinho, gente, eu juro que eu desenho melhor que isso, tá? E aí eles vão se aprimorar isso, né? Vão se aproveitar da circunstância dos etruscos usarem arcos e vão fazer sistemas de arcadas. Que aí o exemplo que a gente tem de arcadas, o próprio Coliseu, né? Tá? Então começa a ter os arcos. Autonomia de terreno, eles começam a dominar os espaços de... Tipo, eu comprei um lote que tem um declive, eu vou e faço, né, um alinho, eu vou colocar mais terra, ou vou rebaixar, enfim, eles têm um domínio disso. Aquedutos, muralhas e estradas. Aquedutos, dutos de água, muralhas cercando as cidades para protegê-las. Algo muito perigoso, tá? No caso de Pompeia, por exemplo, Pompeia e Herculano, que sofreram com o terremoto, o maremoto e o vulcão, né, o Vesúvio, eles acabaram morrendo por conta, né, da muralha também, que impediu que a população conseguisse evacuar. Estradas, isso tem a ver com questão do expansionismo, né? Então, se eles estavam dominando os espaços, iam expandindo, né, construindo estradas. Afresco. Ó, aqui tem um aspecto que é a pintura de murais em casas. Essas pinturas eram feitas na técnica de afresco. Afresco é uma técnica onde eles utilizam o gesso úmido, por isso que é chamado de fresco, gesso, cal, enfim, aplicado na parede, e essa parede recebe uma pigmentação enquanto ainda está úmido. Aí a tinta vai ser sugada pelo gesso. É basicamente a pintura, a parede vai virar pintura, pintura vira parede. Aqui é um exemplo. Ó, você tem a superfície da parede de pedra, aqui vem a camada grossa de gesso, e aí a pintura vem por cima desse gesso. Tá? Então, essa parede, isso aqui é de um prostíbulo de Pompeia. Outra coisa que eu acho legal, muito legal, em Pompeia tem bastante, que são os pisos feitos em mosaicos. Tudo isso é feito à mão. Hoje a gente tem processo industrial, mas antigamente era tudo manualmente. Mais uma pintura, aqui já tem a questão do ilusionismo. Ó, eu começo a fazer traços que dão insinuação de perspectiva. Só que não é tão técnico quanto, por exemplo, os renascentistas faziam. Ó, novamente, a questão da perspectiva. Aqui é a figura de Vênus, né? Vênus é Afrodite para os gregos, Vênus para os romanos. Tudo isso é em Pompeia. Aquedutos. Aquedutos, dutos de água, né? Então, nós temos galerias que podem ser subterrâneas ou superfícies, né, com uso de arcadas, a gente vai ver exemplos. E o aqueduto mais importante é o aqueduto de Aquápia ou aqueduto de Aquapia, tanto faz, que foi construído em 312 a.C., ou seja, ele foi o primeiro aqueduto da história. Então, a primeira vez que a água passou por um sistema de encanamento, foi levada para as cidades, foi por esse aqueduto de Aquápia lá em Roma. Isso é uma grande mudança para uma civilização, né? Então, você tem uma grande revolução aplicada a uma construção. Eu não preciso mais morar próximo de rios, eu estou levando a água para onde eu preciso.
Gente, esse aqueduto ele não existe mais. Então, o que existe são partes que foram adaptadas, sendo utilizadas para outros encanamentos, enfim. Mas ele, na sua essência, já foi modificado. A cidade cresce, modifica, enfim. Aqui tem alguns aquedutos que sobraram, tem alguns que funcionam ainda. Então, ó, você tem um sistema de arcadas sobre plataformas, e a água passa por cima. Tá? Eles vão contar com pressão da água e por aí vai, né? Então, aqui também passa por cima. Essas estruturas, mais tarde, vão ganhando resistência, vão ficando maiores. E aí, por exemplo, vão colocar o trem passando por cima, como se fosse uma ponte, né? Ó, isso aqui tem aqueduto, muralha e Arco do Triunfo, né? Isso aqui é no meio de Roma. Mais um aqueduto. Arcos do Triunfo. Arcos do Triunfo são basicamente troféus. Eu ganhei né? Tive uma grande conquista. Vou lá e mando construir um Arco do Triunfo. Muito comum na Europa, mas no mundo inteiro tem, tá? Então, assim, é fácil encontrar na América do Norte, na América Latina, então existem, né? Então, assim, alguns foram usados como portais mesmo, como se fosse para dividir espaços, e outros só para celebrações, que é o caso dos romanos. Então, você está passeando e de repente aparece um Arco do Triunfo. Ó, esse aqui está dentro do Fórum Romano, que é o de Tito, né? Ele não é altíssimo, ó, dá para ver aqui uma pessoa, sei lá, mais ou menos 1,60 m, 1,70 m, né? Então ele deve ter aí seus 15 metros de altura. Aqui é o do Séptimo Severo. Novamente o do Tito. Aqui, esse aqui é uma foto de 2019. E ele tá bem restaurado, né? Então, assim, eles estavam, inclusive, restaurando, cuidando dessas partes. Tudo feito à mão, né? Tudo entalhados, alto-relevos. Esse é o de Constantino, que é um dos mais populares, fica na frente do Coliseu. Essa construção já está bem avançada, que é a estação Coliseu, estação de metrô. Ó, o Coliseu aqui no fundo. E pessoas, muito turista. Essa foto aqui até me chamou a atenção, porque só tem 2 pessoas. Normalmente fica cheio de gente. Tipo, fica assim, né? Isso é o normal. Isso aqui também é de 2019. Essa foto é legal, que dá pra ver que o Coliseu sofreu intervenções com o tempo. É uma construção completamente diferente. É como se ele tivesse 3 tempos diferentes de construção, fases, né? Já foi espaço de gladiador, já foi espaço de festividades. Dizem que teve batalha naval, que encheram de água. Tem essas histórias, né? E virou uma igreja católica, agora que é um monumento apenas para visitação turística e estudos arqueológicos. Ó, eu tirei essa foto só pra saber se aqui sou eu, né? Eu tenho 1,70 m, só pra ter mais ou menos uma ideia do tamanho. Só que o ângulo da foto não ajuda muito, parece menor do que ele é. Ele é grande, mas não é imenso. Imenso é esse, que esse é o parisiense. Esse daqui é o Arco do Triunfo de Napoleão Bonaparte, o Napoleão tá aqui. E as pessoinhas, né, super minúsculas. Aí ele já tem 50 metros de altura, consideravelmente grande. Aqui alguns outros monumentos, né? Assim, outra vista, na verdade. Eu adoro essa foto, pessoa esticada. Aqui né, o videozinho do início da videoaula tem esse monumento, que é o Panteão de Agripa. Esse monumento, ele preserva o corpo de heróis da pátria italiana. O Rafael Sanzio está enterrado neste local. Tem outras figuras icônicas, né? Mas eu, como sou das artes, me marca muito o Rafael. E também é um espaço... Hoje é uma igreja católica. Hoje tem missa dentro do espaço. É lindo, é belíssimo. É de graça. Você pega uma fila enorme, entra e é feliz. Aí tem, ó, cada um desses aqui é um mausoléu. Aqui no topo é aberto mesmo, então chove dentro desse espaço. Só que tem uns escoamentos no piso, tá? É lindo, essa cúpula é muito revolucionária, tecnológica pra época, né? Aí, novamente, aqui para falar sobre o sistema de arcadas. Então, eles já estavam estudando o formato abobadado, ó, que é esse formato curvo. Eu gosto dessa foto também porque é uma igreja católica dentro de um templo grego. Aqui o famoso, né, famosíssimo Fontana di Trevi. Essa fonte, ela é toda feita em mármore e ela é abastecida até hoje por um aqueduto. E todo o dinheiro que as pessoas colocam aqui, ele é utilizado ou para restauração ou para doações, tá? Então, eles utilizam dinheiro em prol do monumento.
Porque é muita moeda, né? A galera joga bastante moeda, eles têm que tirar, eles têm que esvaziar de vez em quando. Eu recomendo que leve real na hora que for jogar, tá? Não vai me levar euro, não, tá muito caro. Ó, outra vista, super bonita. É linda, 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 linda. Aqui novamente, né? Só pra mostrar o ponto turístico. Olha como é plano, tá vendo? O que eu tinha falado da questão da autonomia do terreno. Olha só, Minas Gerais construído bem depois não teve essa autonomia. Aqui, ó, dá pra ver as partes, né, de inacabados e a parte de intervenção. Esses furinhos aqui carregavam mármores, né? Os mármores foram aplicados no Vaticano. O interior. Então aqui, ó, essa partezinha onde tem celebrações religiosas até hoje, né, essa parte aqui. Quando eu fui, não pude visitar porque tava com uma crosta de gelo, aí ficou perigoso. Aqui sou eu, né, vendo que eu e meus amigos, foi uma viagem de amigos, e aí a gente visitou e tava em restauração. Tava um friozinho. E aqui eu bem feliz abraçando o mármore do Coliseu, porque enfim, faz parte de um sonho conhecer Roma. Isso aqui é uma coluna, deve ter uns 30, 40 metros de altura, é muito alto. Eu confesso que eu acho meio sem sentido, porque tem uma historinha sendo contada, só que ninguém consegue ler, né? Porque é enorme, então não tem sentido. Mas tá lá, né? Pra mostrar poder. Ruínas de Pompeia. Pompeia que foi destruída pelo Vesúvio, foi soterrada. Isso aqui em Pompeia, esculturas, pilares. Ó, o Vesúviozão aqui, imponente, bonitão e ativo. Afrescos dentro das casas, esse aqui é um amigo meu. O piso feito todo com mosaico, né, que é uma técnica tradicional. Aqui um cachorro que está petrificado por conta das cinzas, uma pessoas petrificadas. E aqui, para finalizar, só para quem gosta, né, a Game of Thrones utilizou vários cenários que eram romanos, né, então assim, eles se aproveitaram das ruínas romanas para poder fazer gravações, porque tinha muito a ver com o período, né. Se não me engano, a maioria desses monumentos são em Sevilha. Então, olha só que interessante, em Sevilha, e é romano. Tá, então, ó, tá vendo que isso aqui é como se fosse aquele espaço de gladiador, e aí eles montaram um cenário. Então é isso, galera. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me encontrar no Google Classroom ou lá no @artesvisuaulas. Até mais!